Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Arque Pode Tudo. Estavam com saudade? Estavam morrendo de saudade. E essa aqui, a gente pode tudo. Nossa mesa hoje tá linda, tá recheada. Nossas convidadas maravilhosas trabalham pra caramba, fazem muitos projetos, obra, muito dinâmico o escritório delas, inclusive, muitas experiências legais para compartilhar aqui com a gente. E a gente vai falar um pouquinho também hoje sobre a diversidade de atuação que a gente tem no campo da arquitetura e do design de interiores e como segmentar, como separar isso, como fazer o cliente entender que são trabalhos diferentes, são escopos diferentes. E por isso estamos trazendo aqui hoje Noemi Nascimento e Edilane Lima, do Hack Criativo. Sejam bem-vindas! Gente, obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigada a vocês por terem topado, né? Pois é. Sempre bom estar com vocês, viu? E aqui é um prazer tremendo, porque saber que vocês deram esse passo aqui em Niterói é fantástico. Bacana. Que é um espaço que a gente consegue ouvir, né, consegue entender que não só nós vivemos determinadas coisas, mas como o mercado, né, todo profissional passa pelas mesmas situações e experiências. Dar voz pro profissional é muito legal. Muito bacana. A gente se identifica muito, né, ouvindo um ao outro, fala que, gente, eu achei que era só comigo, mas É sensacional isso, porque dá um alívio. Dá um alívio. A gente não se sente tão culpado, né? Ufa, então tá bom, então não sou só eu. É, assim como tanto o lado bom quanto o lado o negativo quanto o positivo, né, gente? Que todo mundo vive essas experiências. É verdade. E é bom que a gente vai poder compartilhar agora com vocês também. Tô super ansiosa, porque a gente já sempre faz uma prévia, né? E a gente tá doida pra Tem começar muito lá assunto bacana pra falar. Mas vamos começar falando um pouquinho de vocês, assim, quem é Noemi, quem é Edilane, como vocês se juntaram, como criaram um escritório. Falar um pouquinho de vocês. Assim. Como surgiu o Hack Criativo, a gente quer saber, estamos curiosas. Vamos lá. Então, eu sou Edilane Lima, né, designer de interiores, fiz faculdade de arquitetura também, mas tranquei, porque tive gêmeos, e aí é uma luta, né? Com os gêmeos, mas trabalhando muito, há 10 anos que eu tô no design de interiores e envolvendo todo tipo de obra, né? Porque eu não faço só interiores, né? Então, a gente pega, assim, o escritório, faz projeto residencial, comercial, industrial. E eu fui me envolvendo no segmento. Quando eu saí, fechei minha loja do Plaza, que muita gente conheceu aqui em Niterói. E aí eu entrei para o design de interiores, assim, como uma oportunidade que Deus me deu naquele momento, abrindo uma porta através de uma pessoa muito querida que já era minha cliente há muitos anos. Ela é diretora da Rádio 93 FM, Andréa Maier. Um beijo para você. Há poucos dias atrás, ela gravou um testemunho para mim lá na rádio. Eu vou postar em breve no perfil, porque ela foi a minha incentivadora. Na verdade, minha primeira cliente, quando eu nem fazia projetos ainda como profissional, né? Eu estava fazendo... eu falei com ela que eu estava saindo e fazendo design de interiores novamente, porque eu já tinha feito antes. E tinha feito por hobby, porque sempre gostei. Aos 23 anos eu construí a minha casa, que eu moro hoje, né? Que legal. E aí foi um projeto que o meu tio, que é engenheiro, quando eu comprei o terreno, ele falou, eu te ajudo, vou te orientar, porque eu já tinha esse desejo no coração, eu já gostava muito de obra. E aí ali foi aquele projeto que eu comprei um terreno e comecei a ver a terra se revirar, né, fazendo a terraplanagem, fui pegando gosto por aquilo, e aí ele me orientando, e ali acho que despertou no meu coração pela arquitetura. Mas eu tinha as empresas e continuei trabalhando. Quando veio essa situação, né, que eu precisei de uma porta nova na área profissional, a Andréia foi no meu escritório um dia e falou, nossa, que escritório lindo! Quem fez? Eu falei, fui eu. Ela, mentira! Você fez esse escritório? Eu falei, foi. E aí ela falou, meu marido está precisando de um escritório assim, descolado e tal. Pô, você não quer fazer o escritório dele não, Edilane? Você tem total jeito para isso, não sei o quê. E aí eu estava fazendo design de interiores no IBDI. E aí eu falei, topo, vamos embora. E aí fui e fiz um escritório para ele. E ele é coach, né? Ele dá treinamento para diretores, consultoria. O Ney, que é o Ney, esposo de Andréia,
E aí a gente precisava fazer todo um sistema ali para gravação de vídeos, né? Porque ele fazia transmissão também. E aí aquele foi o primeiro trabalho. Então eu já comecei ali eles me indicaram para outros clientes e a porta foi aberta. Sim, aí um chama outro, quando você veio, você já tá... Já estava envolvida e a coisa acontecendo, com o nome né? no mercado, por isso que eu falo que foi assim uma porta que Deus abriu e eu entrei. Entendeu? Legal. Mas é isso. E aí eu fiquei alguns anos trabalhando muito, a ponto que lá em Maricá, onde eu trabalho muito até hoje, num condomínio, né? Eu tinha 5 obras acontecendo. E aí me chamaram para fazer uma clínica. E quando eu fui fazer essa clínica, eu tinha que estudar muito sobre vários assuntos, né, pertinentes, porque eu nunca tinha feito clínica. E aí eu comecei a desenvolver o projeto, comecei a trabalhar o projeto, era muita coisa, eu tinha uma estagiária trabalhando comigo. E aí eu chamei a Noemi, porque conhecia a Noemi desde o trabalho dela anterior, né, que ela fazia executivo, e eu sabia que ela trabalhava muito bem com o nosso amigo Alexandre Magno, posso falar, né? Que vai estar aqui daqui a pouquinho. Será o nosso próximo episódio. E aí eu encontrei Magno na Expo Revestir em São Paulo e perguntei por Noemi. E aí a Magno disse, Noemi não tá mais comigo, saiu porque ela quer lecionar, pediu pra sair. Eu falei, mentira! Poxa, que pena! E aí eu liguei pra Noemi, né? E aí falei, Noemi, tá fazendo o quê? Você tá lecionando? Não acredito que você saiu da arquitetura para lecionar. Ela, eu pretendo e tal, mas eu, por enquanto, tô fazendo uns freelas. Eu falei, então vamos conversar. E aí foi assim, a Noemi fez essa clínica comigo. E deu match. Ali a gente começou. Isso é tão raro, né? Quando a gente encontra alguém assim. E lá vai 5 anos. Olha. Já fez 5 anos, vocês estão juntas. Gente, passa muito rápido. E a gente sempre fala que o bacana assim, da nossa sociedade é que nós somos muito parecidas no que precisa ser parecido e bem diferentes no que precisa ser diferente. Até nessa questão do perfil profissional, eu sempre brinco que no hack criativo eu sou o hack e ela é o criativo. Porque eu sou bem esse profissional que gosta de fazer executivo, é o que eu amo fazer, gosta da parte técnica, gosta de estar com a equipe ali orientando no trabalho, ensinando. E ela é justamente esse profissional que faz o networking, sai com os clientes, ela faz o marketing, ela é a parte criativa. Então, assim, a nossa sociedade tem dado muito certo também por isso. Nós somos profissionais bem complementares, né? Bastante. Graças a Deus. Mas fala um pouquinho de você. Você só foi no hack criativo, mas antes, quem é a Noemi? Fala pra gente. Então, quem é a Noemi? A Noemi é arquiteta formada e eu acho bacana falar de como eu me interessei pela arquitetura rapidinho. Eu lembro que eu devia ter por volta dos 12 anos de idade e aí eu achei na casa dos meus pais uma planta no papel vegetal nanquim da nossa casa, né? Que é o projeto aprovado da prefeitura. Que era uma obra de arte, né? Sim, era uma obra de arte. E aí eu olhei aquilo e eu me encantei. Aí eu mostrei para minha mãe, mãe, o que é isso? E minha mãe também tinha um pouquinho de interesse pela arquitetura. Então ela falou, olha filha, essa daqui é a nossa casa, como tá na prefeitura, tudo mais, me explicou. Eu, mãe, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Eu quero desenhar isso aqui. Nossa, de desde verdade. cedo, então. Desde Com 12 novinha. anos de idade. Por volta dessa idade. E aí eu comecei a brincar de desenhar como ia ser a minha casa quando eu crescesse. Por isso que até hoje eu gosto dessa parte de desenvolver planta baixa. Porque foi uma coisa que eu brincava ali como criança. Aí passei por curso técnico e tal, até chegar na faculdade de arquitetura. Que massa. Aí trabalhei no escritório do Alexandre Magno, lá eu aprendi muito, foi uma experiência maravilhosa para mim, sou grata. E aí quando eu saí de lá justamente para lecionar, para me preparar para entrar no mestrado, a Ed entrou em contato comigo e aí é a parte que ela já contou. Eu estava estudando, me preparando para ingressar no mestrado acadêmico, porque é um desejo que eu tenho, não abrir mão, não tá abrir mão ali desse ainda. desejo. Ele só vai acontecer um pouquinho mais para frente, mas eu sei que vai. E aí ela entrou em contato comigo, e aí nós começamos a trabalhar, e aí estamos aí até hoje. E aí foi assim, né? Eu já tinha bastante clientes,
Nesse período, precisava de alguém que me ajudasse de verdade, porque eu virava à noite trabalhando. Além de ir para as obras, era muito corrido. Eu lembro, você fazia umas casas assim, Isso. monumentais. Verdade. Gente, E várias ao mesmo tempo. E sabe? fazia- como que ela dá conta? Fazia É. projeto, fazia obra, fazia paisagismo, decoração. Exatamente, estava lá Uma chegando o loucura. móvel, você tava lá, assim. Eu ficava vendo aquela casa que E você aí, tinha, quando tinha eu umas che- carpas assim no Sim, chão, que eu fiz um assim. espelho d'água, Exato, com as, né, lembro. as passadas, muito legal. Naquela época, eu estava fazendo 5 projetos e com acompanhamento de obra dentro do mesmo condomínio. Então, eu deixava o meu carro e eu rodava as obras ali, passava o dia inteiro dentro do condomínio. Já tinha vizinhos assim que falavam, Ed, vem tomar café aqui comigo hoje. Vou fazer um cafezinho pra você. Todo mundo já me conhecia. Eu passava, às vezes, estava na obra assim, aí alguém buzinava. Eu tenho até um vídeo disso muito engraçado. Aí eu olhava assim, sou seu fã, hein? Sou seu fã, te sigo no Instagram. E aí era muito legal, muito divertido isso, né? Eu acabei ficando amiga de muitos clientes ali, Muito legal. até hoje. E continuo trabalhando com a galera lá. E a gente sai, né, desse esquema você acaba se envolvendo com outros negócios, não só... Foi assim que eu parti para o comercial, porque ali onde eu fiz muitos clientes, e em Maricá, em vários lugares de Maricá, esses clientes eu atendo, a gente atende hoje na indústria, no comércio. Eu já dei nome, por exemplo, Mauí, né, que é um espaço que eu fui fazer, a gente foi fazer um projeto residencial para fim de semana, né, para eles curtirem praia. Eu falei, não, você tem que ganhar dinheiro com isso. Vamos fazer aqui uma casa de festas. E tá lá hoje, graças a Deus, sabe, funcionando, sendo um sucesso em Itaipuaçu. Já fez até evento da Prefeitura de Maricá lá, com o prefeito, lançamento de vários eventos, né? E tem sido assim. Eu gosto muito de acompanhar o cliente nos negócios, principalmente quando é empresa, porque isso traz um pouquinho da minha história, Sim. né? Da vida empresarial e do comércio, que eu gosto muito também, né? Então, é gostoso. A gente não faz só residencial. A gente tá no mercado fazendo em todos esses segmentos, E né? foi expandindo a partir dos clientes de residencial, né? De Você faz a residencial. residência deles e depois passa para as empresas, para os Apesar do negócios. primeiro ter sido escritório, né? Aham, Mas é isso, a gente vai acompanhando o cliente, né? Aham. O cliente fala, Edilane, comprei um terreno ali, ó, vamos fazer um projeto. Vamos fazer, eu quero montar uma loja, vamos fazer o projeto, vamos embora. E a gente vai fazendo, isso é muito legal, porque a gente acaba estudando e conhecendo o mercado, né, Noemi? Então, às vezes, aparecem uns desafios, a gente olha assim uma para outra, vamos encarar isso? Não vamos? Bora, eu Mas adoro a esses gente desafios. A gente sempre encara, né? Mas é uma pergunta que precisa ser feita mesmo, né? Porque a depender do momento você precisa analisar. Se é para esse Exato, caminho porque- que você quer ir. Exatamente, porque você está ali, né, transitando naquele fluxo que você já conhece, na Tá sua indo zona de super conforto, bem, tá dando certo, de repente você sai porque você precisa estudar, né, a norma de cada negócio, né, como funciona, como isso tem que ser visto no mercado. A gente acabou de fazer, posso fazer propaganda? Claro. Ah, Aqui pode tudo. Pode tudo, é ótimo. A gente acabou de fazer uma loja da Remax, né, que é a Remax Nikit, ali em São Francisco, que é uma das maiores imobiliárias no mundo inteiro, né? E a gente teve que seguir um caderno técnico deles também, com identidade visual, e eles estiveram num evento e outras pessoas quiseram saber quem é que fez, Que legal, né? Pegaram né? o projeto deles como referência. Isso é muito legal, né? Então, é gratificante pra gente. Até loja de shopping a gente faz. Então, assim, a gente vai se metendo e, Sim. graças a Deus, a coisa funciona, né? É verdade. Isso é muito bom. E com relação aos serviços que vocês fazem no escritório de vocês fazem tudo, tipo projeto, acompanhamento de obra, gerenciamento Sim. de obra, consultoria. Como é que vocês organizam isso? Assim, é só projeto? E como que faz para o cliente entender que são serviços diferentes? Eu acho que isso é um grande desafio também na nossa É um categoria. assunto que a gente queria abordar, inclusive, no podcast. né? Ele é um pouco polêmico, porque o cliente, muitas vezes, ele não tem essa noção de que são serviços diferentes. Você faz um projeto, depois você acompanha a obra ou não, né? Não tem uma coisa vinculada à outra, necessariamente, a depender do escritório, né?
E tem a consultoria, e tem outros serviços que a gente presta. E essas coisas precisam ficar bem definidas e bem claras lá no começo, para que o cliente também não queira cobrar da gente algo que não está dentro do escopo oferecido. Né? Inclusive, tem até arquitetos que não sabem também aonde para o serviço dele. Porque o cliente vai puxando, ele vai indo, vai. Quando você vê, você é um escravo. Exatamente. Isso é muito importante para o escritório ter uma proposta muito definida, né? Bem especificada sobre os serviços. Porque você tem numa proposta, quando você apresenta para o cliente, aquele texto que é o usual de apresentação, do que é feito, como é apresentado, mas os serviços, eles são diferentes. Então, na hora que você está redigindo ali a proposta para mandar para o cliente, você tem que pontuar o que é que você vai fazer. E o que você não vai fazer também. Sim, exato. Muitas O que vezes não está inserido. O que não está incluído, é bom você deixar claro, porque ele às vezes acha que está tudo incluído. Como, por exemplo, às vezes o cliente não entende, apesar de estar especificado no caso, né, e que eu sugiro que vocês que estão assistindo, que ainda não têm, coloquem lá, que, por exemplo, legalização, o projeto que você faz de arquitetura, isso não significa que você tem que entregar a prancha para legalização. Com certeza. Né? Na prefeitura. Pois é. Porque existem arquitetos que fazem isso com muito amor. Então, tem que procurar esses arquitetos, né? Porque não é o meu caso. Gente. Não é. Talvez, por ficar meio claro que a gente trabalha em todos esses segmentos, desde uma consultoria, que é algo bem simples, até o gerenciamento de uma obra, então às vezes o cliente realmente não entende que, olha, o que você fechou com a gente é isso aqui, por mais que a gente faça isso aqui, seu contrato tá aqui. Exatamente. Então, quando o cliente contrata um projeto de arquitetura, um arquitetônico, ele está contratando o projeto onde ele vai receber a planta, né, com a planta baixa, com os cortes, com as vistas, né, com as especificações, mas ele não vai receber ali um detalhamento de interiores. Exato. Tá? Porque a gente entende que isso é um outro projeto. E dependendo, nem o projeto legal, que também é um outro projeto. Sim, exatamente. Outra forma São áreas distintas porque demandam de mais trabalho, né? E entender essa diferença é muito importante. Então, no projeto de interiores, o cliente vai receber qual a textura você vai utilizar, qual, né, a composição que a gente está fazendo ali, o detalhamento de um armário, que às vezes na planta baixa está lá, o posicionamento do quarto, por exemplo. O layout, né? Você tem o armário ali, você tem a cota que deve estar, o posicionamento, né? Mas você não vai apresentar o interior desse armário detalhada, entende? E muitas vezes o cliente confunde isso. Então, é importante, a gente já viveu algumas experiências nesse sentido, não só estar escrito na proposta, mas verbalizar, explicar a proposta para o cliente. Né? Verdade. Então, como a consultoria. Consultoria, geralmente, você pega o espaço do cliente, você olha e você faz indicação do que fica bom ali, né, de cores, da composição que ele pode utilizar, mas sem que você tenha que fazer um 3D. Porque quando você tem que fazer um 3D, você já está levantando um projeto, uma modelagem. Documento, né? Exatamente. São indicações. Às vezes a gente até faz isso com uma referência de fotos, né? Indicando, faz uma foto do espaço, o mood board, coloca lá as indicações do que usar em cada lugar. Mas, por exemplo, a gente já teve casos de fazer consultoria e a pessoa depois exigiu um projeto. E aí você tem que explicar que é diferente. Sim. Se quer um projeto, tem que pagar por um projeto, né? Da mesma forma, isso aconteceu muito comigo logo que eu comecei. Ainda acontece até hoje e a gente continua explicando para o cliente que quando ele tem, por exemplo, uma estrutura já
de um projeto de um outro profissional. Mas isso acontece muito, tá, gente? Tira aquele profissional da obra. Não quer que o profissional que fez o projeto acompanhe. E aí ele te contrata para fazer um acompanhamento, ver revestimento, dar prosseguimento naquilo ali, mas como acompanhamento de obras. Então não significa que você vai fazer também um complemento de projeto. Porque projeto é uma coisa, acompanhamento é outra. No acompanhamento é para ver se o projeto está sendo executado conforme está no caderno de projeto. Exato. Né? Exato. Então, se você faz uma alteração, se você... Tem alterações que até eu sempre fiz, assim, por exemplo, ar-condicionado, posicionamento, que eu vi um layout de um banheiro que eu vejo que o aproveitamento pode ser melhor do que foi feito naquele projeto. Às vezes é antiético você mexer no projeto do colega, né? Mas você está ali acompanhando. Então, a gente sugere que aquele layout ficaria melhor. Aí é opcional do cliente. Mas fazer um novo projeto para isso é um projeto. Exatamente. Né? Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje está no cliente entender essas diferenças. Que o nosso tempo, ele tem um preço. O né? nosso deslocamento tem um preço, porque às vezes o cliente fecha somente projeto. Ainda que ele feche o projeto completo, né? Interiores, executivo e tudo mais. Só que às vezes o cliente não entende também que fazer um projeto está incluso você ir à obra toda semana e tantas vezes por semana e ficar ali disponível para toda e qualquer questão que a gente sabe que acontecem questões na obra. Sempre. E aí o cliente às vezes não entende que projeto é projeto, que ela explicou, acompanhamento é acompanhamento, e aí gerenciamento, que vai um pouquinho além, é um outro serviço. Porque o acompanhar é você ir na obra, acompanhar se o profissional está fazendo corretamente. É a visita técnica, né? Exatamente. Visita, né? Agora, uma coisa que acontece muito também, não sei se vocês já vivenciaram essa experiência. Com certeza já. Sempre. De você estar acompanhando, aí o profissional pode ser uma equipe que o cliente contratou ou que você indicou, mas o fato da indicação, esse é um outro detalhe importante, tá, gente? A equipe não é nossa, é uma indicação que a gente faz de profissionais que a gente conhece no mercado e que entende que aquele profissional ele vai atender bem, porque a gente já viu em outros... em outras obras, né? Exatamente. E aí a gente fala, não, pode contratar. Só que a gente não tem responsabilidade sobre na verdade, sobre a execução dele. Porque eu não sei quem esse profissional vai colocar ali junto da equipe dele, que vai executar alguma coisa, que pode acontecer toda a obra são duas alegrias, né? É uma quando você está fazendo, começa ali, e quando termina... Quando entrega, acabou, tchau. Porque durante a obra é um Deus nos acuda, não é isso? Você chega na obra, às vezes a obra está imunda, porque tem uma equipe que não limpa, você chega lá, tá aquela confusão. E tem outras que, você chega, tá tudo tranquilo, tá linda a obra. A gente tá com uma obra em andamento que eu falo, nossa, que obra linda. Será que ele limpa só quando você vê, mas o cliente botou uma câmera? Então ele sempre consegue ver o cara, que obra linda, esse cara perfeito. A gente visitou uma obra essa semana, a gente chegou lá, tava suja a obra, a gente na hora, e foi indicação nossa, na hora a gente mandou mensagem. Pelo amor de Deus, você limpa tá isso agora. Aqui? Você tem essa facilidade de falar, poxa, né, o que tá acontecendo nessa obra? Ele falou, vocês não avisaram com vocês? Eu falei, mas a gente não tem que avisar. A obra tem que estar limpa sempre, e não é só quando a gente Aí vai. deu 15 minutos, tava todo mundo ali disfarçadamente limpando. Gente, é sério. Depois mandaram um vídeo pra gente, tudo lavado, coberto, protegido, sabe? Mas tem que ser então, sempre, não é né? nossa responsabilidade, mas a gente tem uma facilidade de comunicação. Exatamente. Né? Eu deixo aqui, aproveito o espaço para deixar um recadinho para vocês, que são os executores das obras, galera top. A gente adora vocês, porque são vocês que realizam os nossos projetos, que estão ali. Dependemos, inclusive. A gente né? depende totalmente, é uma parceria, né? Não vamos, a gente fala do que acontece, mas a grande verdade é que é parceria, cara. Exato. Né? Porque, assim, erro, todo mundo pode cometer. Pode vir um erro de um projeto, pode haver um erro na execução, mas se
os dois entenderem que é uma parceria, a coisa vai fluir, porque um vai ajudar o outro, vai auxiliar. Exatamente. Errar humano, gente. Não, aconteceu Né? agora, né? A gente lá com o nosso empreiteiro, que faz a maioria das nossas obras, né? E acontece, às vezes você, numa vista, né? Você coloca... Que a gente gosta muito, parêntese, né? É muito bom. Sim, E às vezes a gente bota, assim, a altura, né? Do lado da cama, uma altura, e chegou lá na obra com uma altura diferente. Isso acontece muito. Aí ele falou, não, mas olha, tava aqui, era essa altura, já tá tudo pronto e pintado. Eu falei, então, pô, meu nossa, desculpa aí, cara, mas tem que ser 1,10 m, ou sei lá, 60, não lembro, chutei. Ele, não, pode deixar, vou arrumar meu jeito aqui. E dá seu jeito, entendeu? E dá e resolve. Essa é a questão. E resolve entre a gente. Sem expor isso de uma maneira ruim, porque Exatamente. existe muita gente que não entende que é uma parceria e quer queimar o outro. Eu acho isso muito triste nessa relação, né? E normalmente, muito, quando a equipe é do cliente, isso acontece muito. Não sei se eles querem justificar, às vezes a demora, um atraso na obra, né? Então eles começam a passar para o cliente, olha, a mesma cota, vamos supor, a mesma cota que foi em um detalhe errado, tipo, em uma vista estava certa, na outra estava errado, porque às vezes a gente conserta, a gente não usa ArchiCAD ainda, a gente até fez a gente recebeu aqui qual é o nome do menino, gente? Mateus, um fofo. Eu assisti. Viu, do ArchiCAD? A gente vai migrar. Então, infelizmente, a gente ainda não trabalha com ArchiCAD, que vai tudo automático. Então, às vezes a gente faz numa planta e tem certeza que fez na outra. E a outra e ele só vai olhar a outra. Ele não vai olhar, isso né? pode acontecer, sempre, acontece, isso é normal. E aí, às vezes, no mesmo esquema, só que aí quem vê o empreiteiro do cliente, que aí pra justificar algum atraso, alguma coisa que ele tem, ele pega, ó, essa conta aqui, ó, tá vendo? Fulano, ó, tá diferente. Vai ter que te cobrar aditivo. Fulano, não sei. Às vezes, até por maldade, isso acontece. Sim, eu já vi muito isso. Eu entrei numa obra e eu trabalhei com o mesmo empreiteiro numas, sei lá, 10 obras, tá? Esse empreiteiro, ele disse pra mim assim, Edilane, um dia, a gente teve um arranca-rabo na obra, mas um arranca-rabo, porque ele me viu, né, como mulher, chegando ali pra acompanhar uma obra. Eu peguei uma obra no Esqueleto. E aí eu cheguei lá pra acompanhar, para ver revestimentos, essas coisas. E aí, quando ele me viu, ele passou... é você que vai acompanhar agora? Ah, tá bom, qualquer coisa você fala comigo. E aí, continuou fazendo as coisas dele. E eu fui medir tudo e tal. Quando foi no outro dia, na outra visita, que eu fui fazer uma alteração, e aí chamei a equipe para falar, ele não estava na obra. Quando ele chegou, que ele viu que eu falei com a equipe, ele fez um estardalhaço comigo. E aí ele estava fazendo todas as obras que eu estava acompanhando. E aí eu falei para ele assim, mas vem cá, eu não posso falar com o pedreiro, mostrar para ele aqui, eu iria falar com você, mas você não estava aqui. E como eles estão mexendo, esse era o momento de falar, o momento não era depois, era agora. Eu estou sendo paga para isso. Aí ele... porque vocês acham que vocês não. Você está falando comigo. Presta atenção. Você está pensando que você está falando com quem? Em primeiro lugar, me respeita. Não é porque eu sou mulher que você vai falar assim. Não é porque eu estou chegando agora. Entenda que eu estou aqui para auxiliar você. E eu espero que você me auxilie. Porque a gente não quer passar problema para o cliente, né? Então, vamos tentar. E, na verdade, eu não estou fazendo só essa obra com você. Eu tenho 5 obras acontecendo. Será que a gente pode ter uma boa relação? Aí ele olhou pra minha cara, você é corajosa. Eu falei, nossa, você não tem ideia da coragem que eu tenho. Toma, distraído. Já marcou posição, né? E aí, a partir dali, gente, ele começou a me respeitar. E quando ele tentava alguma coisa, eu falava na mesma altura e na mesma grossura, né, que ele. E aí, ele começou a virar meu parceiro. Né? Começou a respeitar, já me chamava para outras obras e tal, e assim foi. Mas o que eu quero dizer com isso é que eles são importantes para a gente. Sim, a gente é importante. Sim. Cada um na sua área de conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente está na obra, a gente aprende. Muitas vezes não. Eu aprendi demais em obra. Acompanhando obra e aprendendo com pedreiros, né? Conversando com o empreiteiro, com o eletricista. Então, assim, foram anos de aprendizado e até hoje eu aprendo muito com eles. Exatamente. Né? E a gente tanto aprende quanto a gente ensina. Porque às vezes você
vê um profissional que bota dificuldade em tudo, sabe? Que o cara não sabe dar jeito nas coisas, é muito engessado. Então, a gente no mercado encontra todo tipo de profissional. E a gente tem que aprender a lidar com cada um. Tem que ter muito jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. Mas eu acho isso fantástico, né? Para quem está na obra, é um aprendizado a lidar com pessoas, né? Esse tipo de comunicação, porque a gente não pode ser a posuda, né? Você tem que se colocar ali, só para vocês terem uma ideia. Eu já tomei café com eles em lata de milho. Já, um copo de Guaravita que alguém bebeu. A gente bebe rezando, mas bebe, né? Que a gente tem que ter. Não, eu já tava ali, que é um cafezinho, Edilane, eu doida por um café. E aí, vai embora, porque você já tá ali, eu sento no chão, vaso sanitário que acabou de ser tirado, às vezes a gente senta, tá na obra, tá toda suja. E você se coloca ali na simplicidade que eles têm também, porque a gente tem que falar a mesma linguagem. Exatamente. Não adianta você chegar com ar de superioridade, porque eles vão cagar na cabeça da gente. Desculpa o termo, mas é literalmente isso. Né? E às vezes você fala sobre um detalhe, o cara sabe de nada, te dá as costas. Eu cansei de ver isso, gente. Exatamente. E o arquiteto tem que ser esse jogo de cintura, porque ele tem que falar com o pedreiro, com o mestre de obra, que é um tipo de linguagem, tem que falar com o cliente, às vezes com um cliente que é milionário. Então, assim, você vai do 880 e tem que saber falar com todo mundo. É comunicação. Exatamente. E é um jogo de cintura que a faculdade não ensina. Não. Porque a gente eu sempre falo que a gente sai da faculdade tendo criatividade, mas sabendo a profissão, é isso que a Ed falou, é você estar na obra, é você passar às vezes por um escritório que você vê de tudo um pouco, e é isso que vai te formando e te moldando. Porque se a faculdade te ensina a fazer museus lindos, estratosféricos, você sai de lá fazendo banheiro para sua amiga que vai casar. Exatamente. E muito que a gente vê, inclusive, nesse ponto que Noemi está falando, né? Porque ela que fica ali acompanhando mais os executivos do que eu, a gente, na verdade, divide todo o trabalho de olhar, mas a responsabilidade do escritório com a executiva é dela, ela gosta disso, né? O tempo de ficar dentro do escritório. E quando ela acompanha os estagiários, a gente percebe que as pessoas saem da faculdade, muito cru. A gente tem um retrabalho absurdo, porque você pega lá 2, 3 estagiários achando que isso vai acelerar o teu processo e, na verdade, você é obrigada a rever tudo, acompanhar. O que a gente tem de grupo com os estagiários e que muitas vezes precisa estar ali dando orientação a nível até de proporção, entende? A gente sabe que eles vão passar pelo processo e vai chegar num tempo em que vão estar ali, mas quando sai da faculdade está totalmente cru. Completamente. Né? E por mais que eu goste dessa parte de orientar e ver a pessoa se desenvolvendo, eu sei que é um tempo que eu estou me dedicando ali, que você não tem esse tempo. Que talvez o ideal seria que eu estivesse me dedicando a outras coisas, né? E faz parte, a gente vai ajustando nossa agenda. Eu, por exemplo, tenho tentado acompanhar mais a Ed nas obras, porque eu sei da importância disso, da gente ter essa vivência, essa bagagem. E aí a gente vai se dividindo como dá. Tem coisas que eu falo para Noemi assim, Noemi, uma coisa é no executivo. Outra coisa é na prática, porque na hora da execução tudo fica lindo. Hoje em dia, você olha o Instagram, tá recheado de 3D maravilhosos. Aquelas camas voando, né? Tudo voando. Muito legal, tudo em balanço, aquelas estruturas lindíssimas. Vai fazer isso. Como é que bota em pé? Né? Isso aí. Exatamente. Então, como usa isso, né? É aquela eterna briga do engenheiro com o arquiteto, não tem os memes? Eu me sinto vendo isso quando eu falo, calma, gente, não é assim. Assim como o acabamento. Né? Que às vezes está lá no executivo, você coloca de uma forma, mas na prática a execução é outra. Então a vivência na obra, ela te dá, ela te fortalece na hora de fazer o executivo. Então desde que Noemi entrou para o escritório, eu puxei ela para a obra. Ela visitou várias obras, hoje vai em algumas obras comigo. É importante até ir no fornecedor também para conhecer os materiais, para ter mais facilidade, né? E pegar isso e transformar ali no executivo de uma maneira mais facilitada para chegar lá.
no processo de quem executa, senão aquilo não vai adiantar de nada. Executável. Exatamente. Né? Muitas vezes, inclusive, a gente falando de executivo, a gente faz o caderno executivo, né? Inclusive, a gente está até revendo muita coisa do que a gente faz hoje, porque, gente, é difícil encontrar na obra quem leia o projeto. Então, se a gente faz um projeto elaborado demais, com informação demais, às vezes confunde quem está executando, ou então o cara não vai nem ler o projeto. Você faz aquela explicação de como tem que ser, o cara vai se guiando ali pelo básico que ele sabe ler, e quando a gente chega na obra tem algumas coisas executadas erradas. Mas isso se o cliente contratar o acompanhamento de obra, né? A gente estava Porque se ele também é aquele negócio. sobre Exato. isso. Se ele não paga, o caderno tá aqui, tchau e benção. Então, A Ed me mandou um vídeo esses dias no Instagram, que era uma pessoa profissional da área falando sobre essa coisa de como ele apresenta o executivo e tal, não sei o quê. E aí a conclusão que a gente chega é que, assim, tenha 50 páginas ou 500 páginas do seu caderno executivo. Seria muito bom se os clientes entendessem a importância de separar uma verba para ter o acompanhamento de projeto, porque a gente no RAC está passando por um processo de deixar o executivo menos técnico e mais didático. Mais cor, mais coisas assim explicativas para facilitar essa mão de obra que muitas vezes não sabe ler planta técnica. Sim. Só que por mais que a gente tente simplificar o entendimento, muitas das vezes a pessoa só entende se você estiver lá, do lado dela, e riscar na parede, riscar no chão. E aí a gente volta para aquele assunto de como isso demanda tempo nosso, como que isso demanda recurso nosso. E o cliente não quer pagar, né? Ele Muitas não entende vezes essa não. Trabalhos diferentes que impactam, Muitas às vezes, em 6 meses da sua vida, que você vai acompanhar uma obra. Exatamente. Não é nada rapidinho, você não vai dar um pulinho. Você vai passar 6 meses, 7 meses, dependendo do tamanho, da proporção da obra. E dependendo de onde Demora. é o dia inteiro. Você Exatamente. perde o deslocamento para ir, aí lá você fica mais 2, 3 horas na obra, conversando. Às vezes você marca junto com a empresa de alumínio, fornecedor. Então você fica muito tempo lá repassando muitas coisas. Então, assim, é o dia já tô. perdido, vamos dizer assim. É só para aquela obra, né? E as pessoas, às vezes, não têm essa... ou não quer, né? Ou é difícil de pagar. E a gente entrega, por exemplo, o caderno técnico, a planta. O que acontece? A pessoa que está lá não lê, olha, tá ali escrito na legenda, mas ela passa os olhos e não consegue achar informação. Aí nós somos obrigadas a parar. Por exemplo, se eu estiver dirigindo, eu tenho que parar, abrir o grupo, abrir a planta. Aí, ao mesmo tempo, para eu tentar responder rápido, eu ligo: Noemi, vai procurando para mim isso e isso. Exatamente. E aí a gente abre se falando. Tá aqui. Abriu, eu faço um print e mando para o cliente. Ou mando por empreiteiro. Porque não achou aquilo ali, mas está na página 56... Tá, sabe? Aí você chega na obra, detalhe. O seu projeto tá onde? Embolado dentro da churrasqueira. Dentro da churrasqueira. Foi isso que eu falei pra vocês. Canso de chegar. A primeira vez que eu vi o jogo americano também. Amiga, a primeira vez que eu cheguei na obra, encontrei o projeto dentro da churrasqueira, eu fui ver. Aí tô lá, todo embolado. É esse dentro da churrasqueira, peguei, porque eu já chego na obra organizando as coisas, Gente, sabe? Só muda o endereço, né? Mas isso acontece. E aí lá dentro da churrasqueira, eu passei mal, porque nós saímos dessa obra deixando colado na parede o projeto. E aí depois você encontra ele dentro. Então, assim... E o seu celular tá lá no WhatsApp cheio de perguntas. Cheio de Olha, perguntas. não consegui, eu preciso dessa cota, eu preciso hoje. Aí o cliente vai... Cristiane, Natália, por favor, você pode responder o fulano, ele precisa dar cota de não sei o que pra fazer. Gente, mas tá no projeto. Sim, entendeu? porque não olhou. Só que aí um fala pro outro, fala pro cliente como se a gente não tivesse, né? A sensação do cliente você não deu essa informação. Exatamente. Sim. Tá lá no projeto. Mas o projeto tá onde? Na churrasqueira. Né? Todo rasgado. Enfim, é muito difícil, né? É complicado, é bem difícil. Tem situações assim que são muito complexas. A gente passou tanto de projetos que às vezes a gente acompanhar obra
você acompanha, assim, cliente contrato, você acompanha uma vez por semana. Você pergunta, você quer que eu vá na obra quantas vezes por semana? Você vai numa quarta-feira, segunda e terça o cara tá trabalhando, quinta e sexta. Você não tá vendo o que ele tá fazendo. A obra tá acontecendo, o couro tá comendo na obra. Você não tá vendo a ligação que o cara fez embaixo. A gente tem que confiar que a mão de obra é responsável o suficiente para fazer um projeto de hidráulica, para executar da maneira correta. Então, vou te dar um exemplo. Você está fazendo uma cascata, e aí tem cascata, tantas cascatas na parede, saída de hidro, não sei o quê. Existe uma divisão da tubulação que o cara tem que seguir aquele projeto, tem registro para você controlar nível de saída de água das cascatas, porque senão a mandada é para um só. E se o cara não regular isso, ele não pode fazer um Y e dividir essas saídas, porque ele não tem como controlar cada uma. E o sujeito da cabeça dele vai, bota um Y e divide. Vai dar ruim. Meu Deus. Entende? Se o cara não passa uma cola num tubo que está debaixo do piso e aquilo descolar com a pressão d'água, vai dar ruim. Exatamente. Mas a culpa disso é de quem? É do profissional que projetou? Não. Entende? É do profissional que acompanhou? Que também acompanhou, não, porque não fica o dia inteiro. Porque não fica o dia inteiro na obra. Exatamente. Então, obra é complexo pra gente. Tem um nível de estresse. Eu falo que eu amo e eu odeio. Porque, na verdade, não tem hora. Vocês sabem disso, né? Eu recebo mensagem falando de problemas, assim como para agradecimento, 7 horas da manhã até meia-noite. Não tem hora. Às vezes eu não respondo, porque eu tô no meu momento em casa, né? A gente tem filhos, tem nossa vida. Eu vejo a mensagem, eu vou responder. A gente tem se policiado muito. Às vezes é tão automático a gente responder um cliente 11 horas, que aí eu vou responder, aí a Nath é mais, né? Assim, a gente tá se esforçando. Aí a Nath não responde tá hoje, senão você vai dar vida, abertura pra ele falar sempre 11 horas da noite. Não vai falar, eu falei, tá bom. Aí eu não respondo, aí eu fico lá com a mensagem escrita lá, e no dia seguinte, 9 horas, eu mando, entendeu? Quando é muito urgente, eu falo, desculpa estar respondendo nesse horário, mas é isso, mas você coloca que aquele não é o horário, delicadamente, gentilmente, para que não vire um hábito, porque a gente estava chegando no nível de 11h30 da noite do domingo, o cliente fazendo um monte de perguntas sobre a obra. Eu acho que isso acontece com todo mundo. E Cabe a gente costume, realmente, sabe? A gente tem que colocar isso, isso. educar. Porque, por exemplo, nós no escritório criamos um procedimento, na verdade, que é criar grupo. Fechamos o projeto. A gente cria um grupo de WhatsApp. Nós também. Nós e o cliente. Então, nós e a equipe. todas as mensagens, e a gente faz separado, né? Um grupo só com a equipe e um grupo com o cliente. Também. Para os assuntos distintos. E aí a gente fala, você pode colocar todas as informações que você quiser, colocar ali qualquer hora, mas a gente vai responder no momento que der para responder. A gente criou agora um texto, né? Que todo grupo que a gente cria, a gente já coloca as regras do grupo ali. Sim. Que é como funciona. Né? Exato. O que passar daquilo é porque a gente quis fazer, mas não é uma obrigação. Exato. Porque a gente precisa deixar claro o valor percebido. Né? Que o cliente muitas vezes não tem a ideia de que o que você está fazendo vai além do que ele contratou e ele precisa saber. Exato. Sabe? Você pode até fazer, mas ele precisa saber que você está fazendo porque você quer, não porque você é obrigada ou porque você foi contratada para aquilo. Sim. Né? Nós E eles não passamos valorizam a isso. adotar também essa questão da mensagem padrão. Boa tarde, bom dia, quando abre o grupo. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Esse grupo é para projeto tal, nananã. Nós vamos responder. Para assuntos pertinentes. Vamos responder de segunda a sexta, de 9 às 18, mas ainda tem um caso ou outro que às vezes foge daquilo ali. E a gente tem que contornar essas situações. Se a gente for atender todo mundo, a gente fica louco, Não, né? gente, não tem vídeo. E eu não sei vocês, mas a gente, pelo menos, a gente tem um perfil mais de bater no cliente e a outra tem um perfil mais de passar a mão. Mas isso é comportamento. Aí, a pessoa que é mais de bater... A gente tem isso também, que a gente tem a musa e a doida. Mas, na verdade, assim, importante. eu sou colérica, eu sou a pessoa de atitude, de falar, de resolver, reativa.
Mas, como eu fiz com o empreiteiro, eu tive que colocar no lugar, né? Eu acho que tudo é como a gente recebe, entende? Se você é gentil comigo, eu vou ser gentil com você. Se você está dentro de um limite comigo, eu vou andar dentro do mesmo limite com você. Eu acho que tudo é ação e reação, né? Em alguns momentos, quando a pessoa não tem noção, a gente precisa posicionar, sabe? Dar uma chamada, falar, porque quando a pessoa não entende ao que você está se propondo ali, né, fica difícil. Em alguns momentos, a gente precisa falar, peraí. Exato. Isso tudo é experiência também, né? Eu, há 6 anos atrás, o cliente falava, eu ficava, não, tem que pagar meus boletos. Tá bom, faço. Entendeu? Era aquela coisa. A gente tem que aprender a dizer não. Exato. A é um processo limites. Também. Exatamente. Né? E eu faço isso, porque é muito necessário. Sim. Eu me desdobrava, fazia, né? Eu nunca fui assim, aquela de chorar. Não. Eu assumi alguma coisa que, de repente, eu dei um mole ali e tomei aquilo pra mim. Sabe quando você... poxa, aquilo não era responsabilidade minha, era até aqui, mas eu tô fazendo aqui. Eu sempre fui de fazer mais pelo cliente. Sempre me disponibilizei mais. Mas, assim... Quem tem filhos, quem tem uma vida de dona de casa, às vezes você não tem a mesma disponibilidade de tempo de quando você não tinha essa estrutura. Exatamente. Né? Então, a gente precisa respeitar os nossos times. Né? Exatamente. E para isso é importante que a gente saiba colocar esse limite, Exatamente. que é muito importante. E a experiência faz você tomar, ou você aprende. Às vezes você tá ali, né, dando a mão e a pessoa quer o braço. Né? Você dá uma informação, se você não limitar, ele vai te pedir outra, vai pedir outra, te liga no sábado, te liga no domingo. E é complicado. A gente quer atender o cliente bem, não tem a menor dúvida, porque o cliente satisfeito com a gente, ele volta e ele traz mais clientes. Não, e também isso não é uma regra, né? Sábado agora a gente saiu com o cliente, porque ele só poderia ver coisas da obra no sábado. A gente abre uma exceção, sempre tem uma exceção. A gente só não faz com que aquela exceção vire uma rotina e uma obrigação. Então, assim, é uma coisa organizada, lógico. Claro. Tem sábado, né, que tem coisa no colégio das crianças. Eu falo, Nath, pra mim, impossível. Não tem como, eu não vou largar, né? Mas sempre que dá pra fazer o melhor, a gente faz faz o nosso melhor. melhor. A gente passou o sábado todo com os clientes, visitando as lojas. Sim. Mas eu acho importante, é uma coisa que a gente está aprendendo também, é deixar o cliente ciente de que a gente está fazendo aquilo porque a gente quer, porque a gente faz com prazer, porque a gente é legal. A gente é super legal. Bacana. E aí, a gente não é trouxa, a gente é legal. Porque para não criar aquela sensação de que você não está fazendo mais do que a sua obrigação, sabe? Porque a gente não precisava fazer dessa forma. A gente podia tentar fazer um outro horário, mas a gente sabe que ficaria ruim para eles. Então a gente espreme um pouquinho do nosso sábado e resolve para eles, mas eles precisam entender. A gente sabe a dificuldade de todo mundo. Da mesma forma que nós temos as nossas, o cliente também. Muitas vezes trabalha, não consegue sair, tem um compromisso e só dá. A gente sabe que o sábado, para todo mundo, é mais fácil para sair. De 8 às 18. Tem que E aí a gente troca muito essa figurinha dessa questão do momento que ela às vezes me pergunta, amiga, manda essa mensagem aqui. Não, amiga, manda. A gente precisa limitar isso aqui assim. E aí, às vezes, amiga, e às vezes eu peço a ela, amiga, eu preciso mandar uma mensagem assim para esse cliente, para posicionar com relação a isso. Então, vamos lá, vamos escrever. É isso aqui. E aí, a gente vai fazendo a gente troca isso, né, a ideia, porque a gente pondera, né? Exatamente. A gente faz isso também. Faz também, né? Isso tá bom, eu acho que essa palavrinha aqui... Eu acho que você pegou muito pesado. Porque tem sempre uma que bate um pouquinho mais, uma que passa mais ou menos, e aí encontra o ponto de equilíbrio, né? Exatamente assim. Esses dias, tempo atrás, no escritório, foi muito engraçado, porque essa minha atitude, né? Eu falo que eu e Noemi, a gente é um equilíbrio, né? E aí, tanto na área de trabalho, quanto as coisas que acontecem ali pelo escritório, tinha uma fumaça entrando, um cheiro de fumaça lá no escritório, e aí todo mundo reclamando do cheiro de fumaça. Eu falei, gente, de onde vem essa fumaça aqui? Peguei, levando e vou resolver isso aqui agora. Fui lá, saber de onde era aquela fumaça, mandei o cara apagar o fogo. Muito bom. E assim, vamos resolver agora.
Entendeu? É isso. E ela vai com calma. Com calma, senão você vai ser presa. É bem isso mesmo, né? Às vezes vai com calma, mas às vezes não, vai lá, você tá certa, vai. Vai com tudo. Isso aí. Hoje em dia eu também tô bem mais controlada, assim, porque eu sempre fui muito assim, sabe? Eu levantava a voz, imagina, eu tenho 1,5 m, qualquer um me engole, entendeu? Então, assim, se eu não, na hora de falar, não ficar com 3 metros de altura também, eu vou ser engolida. E eu sempre trabalhei em construtora. Então, eu sempre lidava com homens que falavam alto. Então, assim, eu tinha que falar alto também. Eu lembro que a galera sempre me chamava de xerife, o pessoal da obra me chamava de xerife, né? Que eu era meio marrente. Hoje em dia, com filho, eu sou muito tranquila. Como eu tenho 2 pra criar, não posso sair por aí batendo boca, né? Eu fico na boa. Pode ser presa, Não né? posso ser presa. Agora eu tô mais tranquila, assim. Mas já aconteceu de eu fazer uma obra, isso anos antes da Nath, fazer uma obra em shopping e aquele negócio de você não definir o que é seu no contrato, né? Então, assim, eu fiz uma planilha de quanto a loja ia custar, né? Eu fiz várias lojas, fiz 25 lojas de uma empresa de roupa, loja de roupa. E aí eu fiz num projeto modelo uma planilha. Eu me lembro de quando você fazia. Você lembra? Lembro. Usava muito passeio, inclusive. E aí fiz todo o orçamento de tudo que o cara ia gastar. E aí a loja, o mezanino da loja estava enferrujado, tinha que trocar e tal. E o cara não queria pagar, porque você não botou na planilha que eu ia gastar isso. Você que vai pagar. Eu falei, eu não tenho nada com isso, eu não vou pagar isso. Eu vou pagar restauração do mezanino, porque eu não botei não, mas a culpa é sua, porque você não botou não sei o quê. E começou uma discussão. Que ficava uma guerra de braço, né? E pior que o cara depois ainda teve que me contratar para uma nova loja, eu tive que, né? Assim, eu não queria, né? Mas enfim. Mas o cara, sério, o cara tinha 1,95 m. Eram 2 sócios, 2 de 1,90 m, 1,95 m, eu com meu 1,5 m lá. 1h30 da manhã, sei lá, Campo Grande, era um lugar, não era Campo Grande não. Enfim, era um lugar muito longe aí da Brasil, não sei o nome do lugar agora, não tô lembrando. E começou uma discussão e os caras metendo dedo na minha cara, desse tamanho assim, né? E eu pequenininha, eu falei, cara, eu dei a louca, você acha que eu vou? Eu falei, você tá gritando comigo por quê? Porque eu sou mulher? Você tá achando o quê? E comecei a gritar, daqui a pouco eu vejo os pedreiros ficando do meu lado, assim. Tipo assim, ela vai apanhar, né? Aí os caras ficaram assim, do meu lado. Você acha que eu vou baixar a cabeça, baixar a voz por causa de homem? Não, e ele queria me cobrar. No final das contas, ele ainda tinha um salário pra me pagar, ele não me pagou. Tipo assim, entendeu? Não foram os 6 mil que ele queria que eu pagasse, mas ele não me pagou. Eu tava fazendo um monte de loja. Eu falei, cara, deixa quieto, não vou... Infelizmente tem muito... Infelizmente tem pessoas que se prevalecem, às vezes, do que não ficou claro. Sim. Não, né? e depois disso... E espertosamente se aproveitam. Exatamente. Porque ele sabe que não é uma responsabilidade sua esse custo. Exatamente. Né? Mas Isso depois acontece. eu botei isso muito claro nas minhas propostas. Foi logo depois, assim, Sim. o outro projeto que apareceu, uma cláusula desse tamanho, bem didático, bem claro. Eu não vou pagar nada aqui, porque, né? A planilha é meramente, né? Não é ilustrativa, né? Mas ele dá um norte para o cliente. Se vai passar ou vai diminuir, não é responsabilidade nossa. Mas até eu entender, eu tive que passar na pele, sabe? Aquelas brigas. Hoje em dia não, que eu tô tranquila, eu tenho 2 filhos para criar, tô, né? Então, esse Mas detalhe é difícil. importante que você está falando, porque quando se fala em administração de obras, você dá um norte para o cliente. Exatamente. Né? Quando a gente fecha um projeto que a gente vai administrar a obra, você faz uma planilha com uma previsão de gastos. Né? E eu sempre pergunto para o cliente qual é o teto que ele quer gastar. Exato. Porque se o cliente fala assim, eu quero gastar 350 mil, aí eu digo, isso não dá. Né? Nem com isso. Qual a verba? Até onde? Qual é o teu teto? Para que a gente trabalhe dentro daquilo ali. Mas normalmente quando você eles não falam a realidade, né? Eles sempre falam não menos. falam, sempre falam menos. Parece até que a gente vai ganhar alguma coisa com Parece isso, que a gente né? tá roubando dinheiro deles. E gente, na eu só verdade quero- não é. Você quer saber para que você possa colocá-lo dentro da realidade. E aí a gente vai orçar, planilhar, né? Mas eu sempre deixo isso muito claro. Isso é uma previsão de custos. Você pode gastar mais ou menos, mas sempre vai gastar mais. Dificilmente vai gastar menos. Menos eu nunca vi. Menos é difícil, né? verdade. Mas é uma realidade. É verdade, é uma Muitas realidade. vezes não fica diferente daquilo que a gente passa para o cliente, mas é importante que ele esteja atento para depois dizer, você não me avisou sobre isso, entendeu? E uma Enfim. coisa difícil da gente
vocês fazem em casa também, né? Da gente, o cliente sempre, quanto que eu vou gastar construindo essa casa? Fica assim, cara, eu não vou falar, não posso falar. Porque, cara, o cimento aumenta toda semana. Não sei se agora tá assim, a gente tem até uma ideia por metro quadrado. Exatamente. Né? Você fala uma média por metro X. quadrado para o material bruto. Mas Exato. acabamento é uma variável. Não, e normalmente eles perguntam isso quando dão entrada na prefeitura. Aí vai aí uns 4 meses, né? Daquela coisa de prefeitura. Quando chega lá, filha, o que você falou há 4 meses já não é mais. Aí o cliente fica, né? Ah, mas a gente quer saber o real. Gente, mas não tem o real, porque o material aumenta, né? É uma coisa que a gente não consegue controlar, certo? Preço que de mão de verdade. obra varia O muito. material bruto, também. aço, né? Assim, quando a gente vai, né? Ferragem de obra. Nossa, Deus me livre, gente. É triste pro cliente também, né? Mas... E a gente tem que dar conta de muita coisa, né? Na nossa profissão, a grande verdade é que para o cliente a gente precisa entender de tudo. E a verdade é que a gente precisa. Sim. Porque tudo é inerente, tá tudo verdade. envolvido, né? Seja dos materiais, dos custos, até quando você administra, no caso, né? Essa questão da responsabilidade que às vezes o cliente joga sobre nós em relação aos profissionais. Eu tenho aprendido muito sobre isso. E cada vez mais eu vejo que, assim, a gente, quando vai administrar uma obra, você precisa ter muito cuidado com aquela equipe de supervisionar de uma forma mais profunda quais foram os trabalhos que essa pessoa fez, de onde essa pessoa é. Agora há pouco eu pedi documento de todo mundo que vai trabalhar na obra para que eu saiba quem é que está ali, porque... Infelizmente, existem muitos problemas de pequenos furtos de materiais que, às vezes, o cliente entrega na nossa mão. Por exemplo, isso acontece muito com fio, com tinta, sabe? Fio e tinta são coisas que você... Cara, eu tenho certeza, eu comprei, tava aqui. E, ó, exatamente como some esse Exato. tipo de material, entende? E é chato, é uma coisa, né, constrangedora, porque... No final, ninguém dá conta de nada. A responsabilidade, Exatamente. cara, a responsabilidade acaba caindo, claro que no colo do cliente, né? Porque, e aí, como a gente precisa ter um papo muito aberto, muitas vezes, com o cliente a respeito disso. Porque a gente não está ali para vigiar o tempo todo. A gente sabe que pode acontecer. A gente não sabe com quem, mas pode acontecer. Né? E como fica? Sou eu que vou dar conta desse material? Não é. As coisas precisam estar muito esclarecidas. Hoje eu acho ótimo ter câmera sem fio, porque você pode instalar na obra suas câmeras e monitorar de alguma maneira. Eu acho super importante isso. Você vai construir uma casa hoje, coloca uma câmera lá. Está construindo um comércio, coloca uma câmera lá. Porque fica mais fácil de monitorar. 100% você nunca vai ter. Mas a gente precisa minimizar essas questões, né? Porque, assim, por melhor que seja a equipe, a gente sabe que, às vezes, o profissional que está ali, que já trabalha 20 anos naquele segmento, ele contrata um ajudante, né? E aí a gente não sabe de onde veio, como veio. É complicado. Então, assim, é sempre difícil. A gente tem que dar conta de tudo, porque sempre vai vir as informações difíceis. O cliente sempre vai compartilhar essas histórias com a gente. E como passar para o cliente, porque a gente que tem experiência do que a gente vive no dia a dia de obra, para um cliente que está fazendo a sua primeira casa ou seu primeiro comércio, é tudo novo. Ele escuta história de pessoas que já passaram por situações assim, mas vivenciar para eles é mais difícil, né? Principalmente quando a conta vai diminuindo muito rápido, né? Muito rápido. Que o dinheiro vai embora muito rápido, né? Exato. E é muito engraçado, eu falo assim, a gente é o segurança, é o vigia, é o profissional, é o psicólogo. Nós temos muitas funções, vocês já perceberam isso? É muita coisa. Né? Então, assim, o profissional
da nossa área tem que gostar muito do que faz, porque as coisas positivas são sensacionais. É muito prazeroso a gente receber um elogio por um bom trabalho que foi prestado, pelo resultado final de um projeto, de uma obra, mas o que a gente vivencia são 2 pontos extremos, né? É uma luta muito grande que a gente atravessa para conseguir chegar no sucesso final. Exatamente, haja terapia, né? Muita coisa. Gente, infelizmente nosso tempo tá acabando. Não quero! não! Não E quero! a gente precisa agradecer os nossos patrocinadores. Temos, né? isso é muito importante! Que são ótimos também. Vilarejo Conceito, que é a nossa parceira de obra, boutique de acabamentos, tem de tudo, né? Iluminação, verdade. revestimento, hidromassagem, aquele atendimento que a gente Exatamente. ama, aquele, né? Pós-compra também, que é importante. Que antes de patrocinar a gente aqui, né, sempre já estava na nossa vida dos nossos clientes. Inclusive tem um pós-venda muito bom, tá? Que vocês, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que ter isso, né? Um pós-obra, né? Que problema sempre acontece, né? Verdade. E a gente tendo alguém do nosso lado para calma, tá tudo certo, Não, a gente vai resolve. trocar. Tudo que a gente quer ouvir nessas horas, né? Sim. Isso aí. E também a Estúdio Amo Marmoraria, que entrou com a gente agora. Nós estamos muito felizes. Muito gratos, né, de acreditar em... Uma questão boa da Estúdio Amo é o prazo, né? Que a gente sofre muito com prazo de marmoraria. A gente sofre muito, mas eles têm um prazo excelente, até para peças retas também. E eles têm uma coisa muito legal, né, que a gente foi ver, que eles tiram foto da peça, tipo, né, a peça a chapa. Fala onde você quer, tá bom aqui, mais pra cá, só pra você escolher a posição, porque a gente passou, né, há pouco tempo da gente cortar num pedaço que tava manchado e o cliente não aceitar, né? Então, é legal que antes de mandar cortar, né, você vê a chapa, é super legal. Porque pedra natural é isso, né? Às vezes tem um lado mais pintadinho, outro mais escurinho. Que é a natureza que fez, É a natureza que fez. É Sim. depender do pedaço que você tira para fazer a sua Exatamente. bancada e tudo mais, pode dar uma diferença muito grande. Então, eles têm esse cuidado também, que a gente gosta muito. Com a gente aqui, ó. Sigam lá, viu, gente? Estúdio Isso é Uma muito Marmoraria, bom. né? Super Parceria. felizes. E a Italínia também, né, amiga? De móveis planejados, Italínia Criativa, que tá aqui acreditando também no nosso trabalho. Tem móveis lindos. Vocês já compraram, né? Óbvio, né? Todo mundo. A Italínia Criativa é da Fátima, né? Isso! Maravilhosa exatamente, ela, né? Maravilhosa. Que acredita, também tem móveis muito legais, gente. Por favor, também sigam lá, dá moral, porque a gente tem que fazer esse podcast aqui, né? Nossa amiga. Parceiros queridos. Nossos parceiros e Avançar, evoluir. evoluir. Cada vez dar mais voz para os arquitetos, né? Pra gente poder chorar nossas lamúrias. Não, compartilhar as tudo isso vitórias. É muito bom, né, gente? Exatamente. Porque acontece com todo mundo. Exatamente. Não adianta a gente... eu acho que a gente tem que ser humilde, né? De dizer das nossas dificuldades, não é só os momentos de glória, né? Exatamente. Porque acho que todo mundo vivencia. Não, Quem até- não vivenciou ainda vai vivenciar. E aí eu fico falando aqui, não surta. Gente, eu já surtei, tá? Então não se sintam culpados, assim, é tudo um processo, né? A Nath também é uma pessoa que apareceu na minha vida, igual você com a Edilane, assim. Ela é uma pessoa centrada, assim, ela é uma pessoa calma. Então, assim, ela me não me segura, né? Pelo amor de Deus. Mas, sabe, às vezes a gente tá conversando, às vezes uma coisa que eu tô, assim, indignada, ela fala, não, amiga, tudo bem, vamos lá, não sei o que, tá? Ela com essa calma. Então, é bom que você vai aprendendo também, né? Você sabe, A gente é complementar também. Isso eu acho é que esse é o ótimo. segredo. pra Qual é o toda a comportamento sociedade. o tipo de temperamento de vocês? Vocês sabem? A colérica... Eu acho que eu sou mais fleumática. a Cris é Fleumática. sanguínea, eu acho. Sanguínea, né? Eu acho que a Cris eu não sei nem é sanguínea. A Cris me pareceu colérica. O que é sanguíneo? Tira o sangue das pessoas? Mais reativa, mais a flor da pele. Eu sou mesmo. Ela Eu tenho que me defender. Mas o sanguíneo, ele é aquela pessoa que explode, mas explode Mas aqui acabou. você é O muito colérico emotiva? é aquele Não, que ela explode explode, e acabou. fica Eu e assim. fica. Não, ela explode Ah, acabou. então Ela ela nem nem lembra. Então ela deve ser sanguínea. falei Sanguínea, sanguínea. Ela explodiu esses dias com o empreiteiro. Aí, quando a gente foi à obra e encontrou com Foi, ele, tadinho, ele foi cheio gente. de dedo, né? Ele é um Ela, amorzinho. E ela nem lembrava o que tinha acontecido. Ah, então é Aí, sanguínea. eu olhei nos olhos, ela falou, ela não tá nem lembrando o que aconteceu. E ele tava assim, Cris, tá tudo bem.
E a Cris com uma cara de o que ele tá falando? E o bacana... Ela não lembrava que ela tinha explodido a minha Bacana que isso é muito natural. Muito! Né? E lá no escritório, desde que a gente fez esse teste de temperamento, para saber qual era o temperamento de cada um, a gente passou a lidar muito melhor um com o outro. Sim, Porque isso aí, facilita. É muito importante o trabalho em equipe. A partir do momento que eu sei que a Ed é colérica, eu sei quais são os pontos fortes dela para determinado assunto. Por exemplo, se eu estou precisando de um incentivo, eu vou, Ed, é isso. Ela, não, bola pra frente, que isso? Vai ficar chorando? Levanta, bora. E aí, quando alguém no escritório tá precisando desabafar, sem aquela pressão de apontar um resultado, uma solução, aí vem falar comigo, porque eu sou melancólica. Aí eu sou a pessoa que ouve, que acalenta, sabe? Então é muito bacana isso. Recomendo, inclusive, para quem tem sociedade, né? Isso. Que saiba o temperamento do seu sócio, da sua equipe. Isso é importante, inclusive, pessoal, para equipe. Se você tem mais pessoas, não só para os sócios, se tem uma equipe maior, você vai saber lidar e ver qual é o funcionário, por exemplo, que vai lidar melhor com a área de vendas. Sabe, às vezes você tem que fazer uma avaliação do teu recurso humano ali. Como você vai tratar isso por temperamento, facilita muito. Porque é uma pessoa que, por exemplo, vai chegar num lugar e ter uma tomada de decisão rápido, vai pensar com velocidade. Eu sou muito geralmente, boa nisso. Na pressão funciona muito melhor, eu até gosto. Exatamente. A gente consegue trabalhar sob pressão. E na pressão você vai e acompanha. O fleumático, ele é aquela pessoa que se você colocar muita pressão, chora. Então, você não pode colocar uma pessoa dessa para estar ali de frente num campo de batalha. A Nath não chora, não. Entendeu? Mas às vezes tá rolando aquele problema assim, e eu tô assim, não, então vamos fazer isso, né? Porque tem que fazer não sei o quê. Aí a Nath tá séria. Amiga, você não esboça sentimento, o que eu estou pensando? Eu sou muito analítica. Esse é o eu não choro não, mas eu não tomo decisão. Mas é mais sentimental das emoções. Exatamente. Porque eu sei que vai dar... entendeu? E é por isso que esse equilíbrio na equipe é muito importante. Legal. As coisas fazer funcionam muito melhor. Né? Porque a gente já sabe. Nós fizemos com a nossa primeiro, equipe né, toda e foi muito bacana. E quem faz esse teste? Eu posso passar para vocês. É uma psicóloga, um site? Tem site, tem psicólogos. Então, assim, tem algumas Legal, áreas. gente, uma super dica. A gente né? manda para vocês depois fazerem também. Eu vou querer fazer, né? Só pra gente ter certeza, né? Porque a gente... Eu não queria desligar. Mas enfim, já Desligar é ótimo. Dá pra ficar mais um pouquinho? Tá legal. A gente não falou nem de paisagismo. faltou falar de ainda. iluminação. Temos que falar não foi embora. A gente vai ter que marcar mais Formação um. de equipe é uma Pois parada é. muito bacana pra Muito gente falar. legal. Vou marcar o episódio 2. Essa foi a introdução. Ótimo. Então tá bom. A gente vai marcar mais um pra gente falar de mais assuntos. Maravilha. Foi super legal, né? A gente pode, eu quero vir aqui falar de acústica, falar de sistemas de sonorização. Verdade. Aí, a gente tem assunto pra tudo. Então tá bom, gente. Foi um prazer. Foi um prazer. Adorei Muito estar aqui. obrigada Bom estar pela aqui com vocês. participação de vocês, pelos ensinamentos, porque tudo é ensinamento, né? Sim. Tudo que a gente compartilha aqui é algo que a gente vai, né, levar pra vida, assim. O podcast é uma grande escola pra gente, né? Porque a gente aprende com a experiência das outras pessoas. Exatamente. Né? Isso São é muito experiências bom. muito E se- reais, né? Muito... Por exemplo, se eu, sei lá, na minha época, 15 anos atrás, mas há 15 anos atrás, se tivesse um podcast desse, né, que eu pudesse ver, talvez eu não tivesse batido tanto com a cabeça, Sim, né, verdade. em determinadas situações. Verdade. Então a gente tem que valorizar essa... Isso desperta a gente, né? Quando a gente Exatamente. escuta alguém que viveu aquela experiência, quando você tá passando por aquilo, você fala, opa, né? E isso é muito bom quando você tem um conselheiro, na verdade, não é sempre bom? Que aí a gente, né? É muito bom. É isso muito bom. Então, parabéns mas pra tem a vocês. gente, mas temos tem nós a aqui na gente. Que Pode Tudo e vocês, né, que nossas fazem. convidadas lindas. Obrigada. Olha, Obrigada. deixa o arroba de vocês. Vocês querem deixar do hack? Sim, Como vocês querem? Pode falar. É o Hack Criativo Arc Design. Hack Hack CK. Ponto criativo. Arc Design. Muito Legal. É isso. Explicar, gente. É, eu ia não, claro. escrever errado. Tem o nosso Conhece- pessoal, né? O de Noemi,
é @Noemi Nascimento, não é isso? Noemi _Nascimento Arque. É isso. E o meu é Edilane, @Edilane Lima Art Design. Eu acho que tá, né? Nem sei como tá. A gente vai colocar, Gente, até porque Edilane só tem eu. Não tem muitas Então, Edilanes por não, aí. não tem muitas, não. Tem poucas. Eu acho que as duas Edilane que tem lá, se vocês. E com H, né? Porque mamãe teve que botar um H no meio, eu sempre tenho que falar Edilane com H. Então é isso, que delícia. A gente queria Foi agradecer mesmo. também a vocês que ficaram conosco aqui até agora. Verdade. Não deixe de compartilhar, de comentar, curtir, movimentar. Mostrar pros amigos, né? Dar Exatamente. aquela moral Seguir nas pra outras gente. plataformas também. Que a gente está em Isso. várias plataformas legais, né? Várias plataformas digitais. Deezer e todas essas outras. Tá chique demais, esse pode. Ai, a gente nunca pode consegue tudo, falar todas, né? Um beijo grande, até o próximo E até a episódio. próxima. Obrigada. Tchau, tchau.